Uma boa noite para aqueles que estão aqui, né? Nós que estamos mais próximos. Boa noite para você também que acompanha aí da sua casa, né? Todos aqueles que estão no Facebook, eu convido vocês a curtir a nossa página, a curtir esse momento que nós estaremos aqui junto, partilhando um pouco da nossa vida, partilhando um pouco da nossa experiência e mais partilhando da experiência que nós fazemos com o amor de Deus. Então, a intenção hoje é de nós fazer com que o nosso coração se aconchegue, né? Alcance o coração de Deus hoje, para que a gente mergulhe dentro deste coração que tem tanto amor para nos dar. E de forma especial neste dia, o Senhor nos chama a dar um passo de reconhecimento das nossas verdades. Quem aqui passa por alguma situação difícil em casa? Sei lá, um momento de desemprego de alguém, um parente que esteja adoecido, uma situação mesmo onde você precisa fazer uma escolha e você não sabe qual é a melhor escolha. E aí a gente fica naquele momento de dúvida, né? E agora, o que eu tenho que fazer? Qual é a resposta diante dessa situação que vem na minha vida, né? São situações, então, onde a gente se depara. Por que Deus me faz enfrentar isso? Por que Deus nos permite passar, às vezes, por sofrimentos, às vezes por situações onde a gente não sabe nem dar resposta, ou às vezes a gente se questiona. Por que Deus me faz a experimentar isso, né? Então, são situações onde a gente passa por momentos de espera prolongado, onde Deus nos chama a dar passos de confiança, a dar passos de abandono mesmo. A gente não tem mais o que fazer. A gente não tem o que fazer diante de uma situação. E aí, vem algo que é muito complicado. Porque o que acontece? Quando a gente se depara com algo que a gente não sabe qual é a melhor resposta, a gente tem uma tendência de, ao invés de nós nos aproximarmos daquele que pode nos ajudar, a gente se afasta, a gente se isola. Não sei se vocês já tiveram alguma dificuldade, alguma disciplina na escola. Sei, seja lá no ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade, ou em alguma coisa que você esteja aprendendo, seja no seu serviço. A gente passa por situações que a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? E agora? Qual é a resposta? Como que eu faço isso? E aí, o que acontece? Ao invés de nós, muitas vezes, chegar numa pessoa que tem ali próxima, um colega de serviço, um parente, alguém que seja ali próximo a mim e converse, peça para essa pessoa, viu? Eu estou com tal dificuldade. Será que você pode me ajudar? Normalmente o que a gente faz é, eu vou dar conta sozinho. Isso é normal do ser humano. A gente constantemente, a gente está querendo dar resolução, fazer a solução do nosso jeito. A gente não conta com a ajuda do outro. No começo, vocês estavam louvando aqui, eu conto contigo. Cantar é fácil, vim aqui dançar, tal, beleza. Agora, lá naquele momento que você tem que falar para a pessoa do lado, viu? Estende a sua mão, me ajuda que agora que eu não estou dando conta sozinho. Dentro do nosso coração, vem um orgulho, sabe aquele orgulho? Tipo, eu não vou dar o braço a torcer que eu não dou conta desse negócio. Não vou. Eu vou dar conta sozinho. E aí, a gente pede uma oportunidade maravilhosa de assumir que nós somos limitados. Nós somos fracos. Nós somos miseráveis muitas vezes. Às vezes a gente não consegue dar determinadas respostas. E tem situações que a gente precisa da ajuda do outro, porque a gente nunca vai dar conta sozinho. Só que o primeiro passo para isso é reconhecer, eu preciso reconhecer. Senão, eu nunca vou conseguir dar passos, eu nunca vou sair do lugar.
E isso é algo que a gente precisa tomar conhecimento, a gente precisa se apropriar. Essa é a minha verdade. Eu preciso da ajuda de alguém. Eu preciso de algo. E aí, quem trouxe Bíblia? Quem está aí de casa é mais fácil, hein? Tem que ter uma Bíblia aí por perto. Então vai, pega a Bíblia que a gente vai usar. Está lá em Mateus, abram em Mateus 15 aí. Mateus 15, versículo 21. Ai, olha, eu marquei aqui minha Bíblia. Eu e meu esposo, a gente saiu em missão juntos. Quero dizer que eu sou casada com o Wilder, que é discípulo aqui na comunidade. Graças a Deus. E aí ele está aqui, ó, intercedendo. Foi rezar, para dar tudo certo na pregação de hoje. Então vamos lá, ó, Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28. Amém? Amém? Então vamos lá. Cura da filha de uma mulher cananeia. Talvez a nossa tradução não seja semelhante, mas dá tudo certo no final, gente. Diz assim: Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. Aqui a gente precisa entender que Jesus estava numa região onde as pessoas acreditavam, conheciam e esperavam pelo Messias. Eram judeus. Eles tinham essa esperança da vinda do Cristo. Quando aqui fala que ele estava partindo dessa região onde ele era conhecido, e ele estava indo para essa região de Tiro e de Sidônia, ele faz esse sinal porque ele está falando que essa região era considerada uma região à parte, uma região de estrangeiros, uma região onde não haviam judeus, não havia pessoas que esperassem pelo Cristo. Tanto que culturalmente na época, da região de onde Jesus estava, comparado com as pessoas deste lugar, eles chamavam as pessoas de Tiro e de Sidônia de cães, pessoas separadas, pessoas não alcançadas por Deus. E aí isso é muito importante, porque quando a gente fala disso, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que, quando nós nos afastamos de Deus, é como se nós nos colocássemos diante dele como estrangeiros, como aqueles que não acreditam, aqueles que não esperam. E aqui está dizendo que Jesus está indo ao encontro daquele que é estrangeiro. Jesus vai. Aí continuando. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Era uma mulher da onde? Da onde que ela era? Dessa região. Ela era cananeia. Então ela era uma estrangeira. Isso classifica ela como uma mulher que não acreditava, como uma mulher que não esperava a vinda de Cristo. E o que ela faz quando ela se depara com a vinda de Jesus? Ela grita: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Se ela diz Senhor, filho de Davi, o que ela quer dizer aqui nessa frase dela? Que ela reconhece quem é o Cristo. Ela sabe que Cristo é o Filho de Deus. Ela fala: Senhor, filho de Davi, tu és aquele que é esperado. E ela fala: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Agora vamos lá. Eu sei que, nem todo mundo aqui tem filho, mas pensem agora
se a mãe de vocês, para a gente tentar entender a situação, o conflito, pensem que a mãe de vocês encontrou vocês, está vivendo com você, com você, e aí ela descobre que você está possuído por um demônio. Você está numa situação onde você está endemoniado. O que isso causaria na mãe de vocês? Um espanto, um medo, o que eu vou fazer? Gente, agora pensa, se você tem uma pessoa que é próxima, pensa numa pessoa que você ama muito, pensa que essa pessoa está endemoniada, você tem certeza disso. Qual que é a primeira coisa que você vai pensar? O que é que eu posso fazer? A gente quer salvar o outro, a gente quer ajudar o outro. Agora triplica isso, porque é a mãe olhando para a filha dela que estava nessa situação. Vocês têm noção do que é você estar nessa situação onde você não tem o que fazer? E era uma mulher que não acreditava, ela era dessa região, das pessoas que não esperavam Cristo, que não acreditavam em Cristo. Isso significa que ela deve ter procurado ajuda em todos os lugares. Porque uma mãe, diante de uma situação de doença de um filho, ela não fica parada. Ela tenta salvar. Ela se preocupa. Ela vai fazer de tudo para que o outro seja salvo. Agora, pensa o tanto que essa mulher já deve ter andado, buscado ajuda e nada resolvia. A menina continuava na mesma situação. Tem noção do desespero disso? É a mesma coisa de ter uma pessoa lá que você ama muito, no meio de um rio lá se afogando porque não sabe nadar, e você não sabe nadar, não tem nada perto de você que você pode fazer para salvar. A pessoa está morrendo, ela está ali sendo sufocada. Não dá uma agonia dentro do coração? Você não quer, meu Deus, deixa eu lá pegar a pessoa e tirar ela dessa situação. Pensa a mãe dela experimentando isso. Ela tentou fazer de tudo e não tinha mais o que fazer. Então, em algum momento da vida dela, ela ouviu dizer que esse Cristo era real lá, que ele estava acontecendo. E ela soube que ele estava vindo para a região onde ela estava. Era uma mulher sem esperança. Ela já não sabia mais o que fazer. E diante disso, pensa, ela já tentou de tudo, nada deu certo. Então, se esse é o Cristo que vem, eu creio que Ele pode salvar minha filha. E ela abre mão de quem ela era, do que ela era. E ela vai e diz, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e apresenta a situação dela. Agora, continuemos a leitura. Quer dizer que ela já estava aqui no meio do caminho de Jesus, né? Olha Jesus aqui. Ele, porém, nada lhe respondeu. Gente, você escuta falar de Cristo, que está realizando um monte de milagres. Você não acreditar, você fala, é a minha última esperança. E simplesmente ela está lá, gritando, Senhor, filho de Davi. E ele simplesmente continua andando. Tem noção? É a mesma coisa aqui de você estar lá no seu emprego. A gente vai minimizar aqui, porque a situação é bem complicada. A mãe e uma filha, né? Mas pensa você lá no seu emprego, você não tem mais o que fazer. E daí você fala, não, eu vou lá e vou pedir ajuda para o meu chefe, porque eu preciso falar para ele, né? Ele é o top, então ele vai saber dar a solução. E aí o seu chefe simplesmente, se vira. É problema teu, é a tua função. Você que tem que dar um jeito. Não liga. Você depende do emprego. E aí ele simplesmente te deixa de lado. Você não vai ficar muito bravo? Quem não ficaria? Poxa vida, né? Você já está ali pedindo. E a pessoa simplesmente te ignora. Daí continua. Ele não respondeu nada. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Gente, pensa lá, os discípulos, vivendo lá próximo de Jesus, escutando tanta coisa.
Se ele passou reto da mulher, e eles tiveram a coragem de chegar em Jesus e falar, viu, dá uma palavrinha com ela, porque a mulher está gritando. Imagina como que estava a situação. Eles não iam falar para ele falar com ela se ela não estivesse realmente incomodando. Então a gente tem que pensar que lá, essa mulher devia estar lá. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Gritando que a filha dela está endemoniada. Não é verdade? A ponto de ficar com vergonha. Né? Porque, tipo, dá um jeito nessa situação que a gente, né? A gente já está nessa região, né? Já está numa região que o povo já não bota muita fé. A mulher fica gritando que a filha dela está endemoniada. E você simplesmente passar reto da mulher, parece que é uma coisa meio assim, né? Aonde Jesus estava nessa hora? Estava viajando, o que estava acontecendo? Olha a situação. Você está numa terra onde você não é bem-vindo. Tem uma mulher gritando a sua ajuda e falando que a filha dela está endemoniada e você simplesmente não fala nada, vai lá, mesmo que não vai curar, não vai salvar, fala alguma coisinha, né? Para ela ficar quieta na dela, pelo amor de Deus. Aí ele continua. Jesus respondeu, eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso o que quer dizer? Isso quer dizer que Jesus fala que ele foi enviado para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam, para aqueles que o esperam, para aqueles que o quer perto, aqueles que o quer próximo. Foi para estes que ele foi enviado. Essa é a resposta dele. Então, diante de uma pessoa que é distante, que é estrangeira, que está em outro lugar, ele fala, eu vim para aqueles que estão perto, eu vim para essas ovelhas, aqueles que têm fé. E continua, mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar, Senhor, socorre-me. O que essa mulher fez? Essa mulher que não tinha a intenção de... Ela não vinha de uma cultura onde a intenção era adorar a Cristo, ela se prostra diante dele. Tem noção do que é isso? O que é uma prostração? É um reconhecer aquele que é. É reconhecer aquele que governa, aquele que é o rei, aquele que é o Senhor. Essa mulher gritava, e ela gritar não era o suficiente, porque quando a gente grita, a gente está chamando a atenção do outro. Mas quando a gente reconhece quem o outro é, a nossa postura diante dele muda. Então não é mais uma fé que ela está ligada a uma necessidade mais. Não, eu não me coloco, eu não venho atrás de Cristo, porque Ele pode resolver a minha situação. Eu me coloco diante dEle porque Ele é a solução de tudo. Então Ele é o Senhor. É diante dEle que eu preciso prostrar a minha vida. E aqui eu chamo vocês a pensarem. Quais são as situações que hoje você vive e que não tem mais esperança? Quais são as situações hoje que te faz estrangeiro de Deus, porque já não confia mais, porque já não acredita mais? Porque é por esta situação que hoje você precisa prostrar-se diante de Deus. Precisa reconhecer quem Ele é. Porque é nessa verdade que a gente consegue entregar toda a nossa vida. E continuando no texto. Depois dela se prostrar diante dele e pedir socorro,
Ele tornou a responder: não fica bem o pão dos filhos, não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Aqui mais uma vez Jesus fala para ela que ela é a estrangeira. Como é que eu vou tirar daqueles que necessitam e reconhecem a necessidade para dar a alguém que não o reconhece? Entende que Jesus, ele vai provocar. Ela teve que gritar, chamar atenção, não foi o suficiente. Ela se prostrou, reconhecendo: o Senhor é o Senhor. Você é o Senhor. E aí ele vai questionar, porque a atitude exterior, ela é muito fraca, perto da atitude interior. Porque Deus não quer só os nossos atos. Ele quer tudo de nós. Ele quer todo o nosso coração. Porque Deus, ele não vai se derramar na nossa vida para preencher as nossas necessidades de atenção, para satisfazer as nossas vontades, para vir dar uma ajudinha. Quando Deus se derrama, ele se derrama em abundância. E ele vai alcançar não só quem eu sou, a minha realidade, mas tudo o que eu sou. Porque Deus nos quer por inteiros. Ele quer tudo de nós. E a mulher, então, ela continua, ela insiste. Ela insistiu. Isso é verdade. Então, ela reconhece. Isso é verdade. Ela é uma estrangeira. Ela é como este cão comparado aos filhos lá, aos judeus. Ela reconhece que ela era. E ela diz: isso é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela quer dizer o que aqui? Ainda que alguém na face da terra não o reconheça, a gente só sobrevive porque o pão foi dado a alguém e é por este pão que eu consigo dar passos. Tem noção do quanto isso é importante para nós, jovens, diante do mundo, onde tanta coisa vem na nossa cabeça, onde tantas imposições do mundo para que nós não sejamos santos, de que a castidade não é possível, de que você não é capaz de ser fiel a Deus, de que essa vida que a igreja propõe, ela te esvazia, ela não te faz experimentar a alegria que o mundo tem. A gente é bombardeado por essas informações constantemente. E quando ela fala isso, ela diz que, mesmo aqueles que não o reconhecem, o mundo só tem ainda a graça do alimento porque o pão foi dado. Ainda que eu não me sente nessa mesa. Ainda que eu não esteja próxima o suficiente, eu sei que é este pão que alimenta. Eu sei que este é o pão que nutre toda a terra. E continua. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é tua fé, seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Depois que a mulher, ela se humilha, depois que a mulher, ela se coloca ali, olha, nem que seja só com as migalhas, mas que caia um pedaço para mim, é disso que eu preciso. Jesus olha que essa mulher tem fé. Jesus percebe que ela não está mais ali só por ela mesma, só por uma satisfação. Mas ela já reconhece a necessidade de que é pelo pão vivo, é pelo Cristo enviado, que nós somos capazes de enfrentar qualquer situação. E aí, para nós, diante das nossas experiências do nosso dia a dia,
Como nós iniciamos mesmo essa noite, dizendo: eu conto contigo, eu preciso de ti, vem Espírito Santo. Este é um mover de Deus que precisa acontecer na nossa história. E é a partir dessa ação de Deus que a gente vê que a salvação alcança a todos os filhos, alcança a todas as criaturas, independente da distância que a criatura esteja de Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Você que está acompanhando de casa, eu não sei quais são as marcas, quais são os pecados que vocês trazem dentro do coração. Eu sei que Cristo chega a todos. Cristo chega àqueles que não acreditam. Cristo dá a salvação. Mas Ele vai até o nosso coração. Ele não espera só a necessidade para tocar a nossa vida. Ele não espera que nós simplesmente nos coloquemos diante dele, nos prostrando. Ele espera que o nosso coração o deseje, que o nosso coração se entregue, que o nosso coração entenda que, para que nós verdadeiramente sejamos alimentados por Ele, para que nós sejamos supridos, saciados, para que a graça dEle alcance o nosso coração, é necessário uma fé que é uma fé persistente, uma fé que insiste, uma fé que dá tudo, uma fé que não se importa em ter que se humilhar, não se importa em ter que implorar, mas uma fé que reconhece que é pequeno, que sozinho não é capaz, que precisa da ajuda. Hoje nós somos convidados a deixar com que o nosso coração se coloque diante de Deus, nessa experiência de nos libertar de todo o orgulho, das nossas soberbas, para buscar ter uma vida de oração, uma vida que lê a palavra, uma vida que vá à missa, que enfrente a preguiça no domingo de ir à missa, que enfrente a vergonha de ter que se confessar tantas vezes sobre o mesmo pecado. Tem que insistir, de reconhecer que tantas vezes nós caímos, mas que Ele nos socorre. Mas é preciso insistir, é preciso buscá-lo, é preciso deixar com que Ele nos coloque no nosso lugar de criatura, para que Ele possa reinar. Porque é só a partir deste reconhecimento que Ele consegue verdadeiramente se derramar na nossa vida. Com uma fé que é alargada, uma fé que é grande, uma fé que vai atrás do que for necessário para que a voz de Deus seja mais forte que tudo.